Pelo menos um morre domingo. Pode ser os dois, mas pelo menos um. Porque a situação do Atlético e do CRB é a mesma. Os dois precisam de 100% de aproveitamento nesses últimos 5 jogos para ter chance real de chegar à Série A. E não tem como os dois manterem 100%. Matematicamente é impossível os dois manterem 100%. Então, quem ganhar, sobrevive. Se não ganhar ninguém, aí vai ser uma morte abraçada, né? Vão morrer abraçados lá no Rei Pelé. Você vê, Gader, neste momento, o Atlético com esse clima de decisão, o Atlético realmente olhando para esse jogo como uma decisão, o Atlético ainda está desconfiado, ele próprio desconfiado desse nível de decisão que é esse jogo lá em Maceió. Olha, Gerli, assim, pro torcedor, a dinâmica é que ele entenda que o time, os jogadores, a comissão, a diretoria, todos entendam como uma decisão. Mas eu também vejo que é aquela história de que é um jogo de cada vez, que é o famoso cada jogo é uma decisão e vamos nessa. Porque há muito já foi cantado em vários momentos no Atlético que o ano já estava acabando, que já temos que pensar o ano que vem. Já foi falado isso várias vezes. Assim como também já foi falado várias vezes que vamos jogar jogo a jogo, enquanto tiver bambu, enquanto tem bambu tem flecha. Então fica naquela máxima. A gente não sabe qual que é de fato o sentimento, né, que a gente está esperando lá dentro do Atlético em si. Nesse momento, com a vitória em cima do Vila Nova, uma vitória, um clássico, né, na última rodada, eu entendo que esses jogadores e até a comissão, a diretoria, devem estar passando um sentimento de mais decisão do que desconfiado, sabe? Porque é aquela história, Gerli, não tem mais nada a perder, não tem mais nada a perder. Não vai cair e ainda pode, com muito custo, subir. Então, por que não jogar esse jogo com tudo que tem, com tudo que pode, para tentar conseguir uma vitória fora de casa e ainda manter um sonho vivo, sabe? Não tem nada a perder. Então, o fato é, o Atlético entra para esse jogo com a ideia de que realmente ainda há uma decisão a ser jogada. Não vejo tanto essa questão do desconfiado, porque tanto faz, sabe? Ganhou, maravilha, mas se perder, tudo bem, a temporada acabou, mas nenhum problema mais grave, como briga contra o rebaixamento, vai acontecer. Então, eu vejo dessa forma. Eu imagino que, desse momento, o pensamento mais correto seria, de fato, enxergar esse jogo como uma decisão. E é isso que eu tenho sentido, pelo menos, entre algumas pessoas ali do meio do Atlético. Ana, e aí, né? Você vê o Atlético tratando esse jogo contra o CRB como uma verdadeira decisão, né? O Watson, Rafael Lacerda, eles vêm num discurso de jogo a jogo, o que é natural, né? Não tem como você ficar pensando no último jogo, pulando os outros 4, né? Você tem que pensar de fato jogo a jogo. A questão é o peso de cada jogo, né? Porque eles têm peso equivalente, já que você não pode mais perder pontos, todos eles têm um peso eliminatório. Você está jogando o Mário e essa é a sua última vida, meu querido. Então você não pode errar, você não pode encostar na florzinha, você não pode cair na ponte, você tem que dar conta saltar das plataformas. Não importa onde você cai, se qualquer lugar você cair, você morre. Então é isso que está em jogo para o Atlético. Mas você vê o Atlético assim com esse espírito de uma verdadeira decisão contra o CRB? Você está em Interlagos com apenas duas marchas, faltando uma volta, e você não é o Ayrton Senna, né, Gerli? Foi basicamente essa comparação. Enfim, eu vejo, eu vejo que o Atlético precisa ter esse espírito, mas ainda estou um pouco receosa de terem baixado o espírito do eu acredito. Eu queria escutar. Vai ter entrevista coletiva hoje, e eu quero escutar, até para que dá para a gente sentir, né? Como que o time está no campeonato. Mas tem que acreditar. Não tem, que risco que corre? Nenhum. A vitória só vai postergando o sonho. E sonhar é bom, é legal. Eu amo dormir, ter um sonho gostoso ali, acorda, às vezes fica frustrado porque era só sonho, mas Ou acontece.
A derrota vai te dar férias e você vai ter que cumprir 4 amistosos. Eu não sei vocês, jogar amistoso ou trabalhar por obrigação é chato. É muito chato. Então, melhor encarar isso como a partida da vida. Joga contra o CRB como se fosse a partida da vida. E tem muitos jogadores em campo que, de fato, precisa ser a partida da vida. Cauã, se quiser uma temporada melhor, ano 2026, seguirem um time de nível. O próprio Robert, que é emprestado do Atlético Mineiro. Eu vejo muito sentido no que o Gerli falou e o Valdir ser aproveitado. Ele precisa mostrar jogo. O Tito já vem mostrando bom futebol, então os zagueiros estão relativamente seguros. O goleiro que for substituir o Paulo Vitor precisa mostrar um bom nível de atuação. No ataque, o Lelê. Será o Lelê vai ser titular após aquele ato ali, que eu considero de indisciplina? Não sei. Mas precisa dar a volta por cima. O próprio Martinez. Então, os jogadores do Atlético também precisam mostrar que querem. O Adson já deu o recado que em 2026 muita coisa vai ser diferente. Então, é a última volta em Interlagos, Gerli. Você tem a primeira e a sexta marcha, precisa segurar o carro no braço. Você dificulta muito o trajeto, né? Você quebra 4 marchas de uma vez, né? Nem para ser duas. Aí vai dificultando. Ó, você quebra 4 marchas na fala que o piloto não é o Ayrton Senna, aí você vai criando um cenário muito improvável, né? Mas eu compreendi aqui a analogia da Ana, porque o cenário é mesmo muito improvável. Mas o Atlético precisa viver esse jogo, sabe? Precisa viver esse jogo, porque cada jogo para o Atlético agora é o último. Cada jogo é o peso de último. É, ele só não está lá em último, mas nesse cenário que o Atlético colocou, ele tem peso de último. Então o Atlético precisa, de fato, fazer com que esse jogo seja uma decisão. Porque é só assim para o Atlético ter alguma chance. O Atlético vai pegar uma equipe que, muito bem dentro de casa. O CRB é o melhor mandante dentro da Série B. Então, assim, é um local muito ruim para você jogar contra o CRB lá em Maceió, mas é esse jogo eliminatório, né? Isso é uma Copa do Brasil de jogo único. Para o Atlético chegar à final, ele tem que ganhar 5 fases. Em qualquer fase que ele perder, ele está fora. E outra, não tem decisão por pênalti. Se você não ganhar no tempo normal, você também está eliminado. Então é isso que o Atlético vai enfrentar aí nesta reta final. O técnico Lacerda, Gader, ele começa a desenhar o Atlético para esse duelo. Prova, o Atlético não tem Ariel, que já é um reserva, não tem um Romão, não tem um Paulo Vitor, titulares, e pode ficar sem o Dudu. Pode ficar mais uma vez assim. Para Nem que conto com o o Dudu, Heron pra ser seja o sincero. substituto do Romão, que o Vladimir seja o substituto do Paulo Vitor e que o Valdir Júnior ou o Jean Dias ocupem essa lateral direita. Você gosta das opções? Estas seriam as suas opções. Se o Dudu tivesse condições, ele começaria o jogo. Como é que você enxerga essas 3 posições em que o Lacerda vai ter que tomar decisões? Olha, se o Dudu tivesse condições, ele realmente começaria, mas o problema é que ele não tem. Não tem. Mesmo que esteja fisicamente apto a iniciar o jogo, a gente sabe que ele não tá aguentando correr. A gente viu isso no jogo contra o Vila, ele vai, não volta, e às vezes ele nem vai. Então, assim, é um jogador que fisicamente não tá conseguindo entregar. A gente vê que tá tendo dificuldades. Aí seja por lesões contínuas ou porque ainda não se recuperou 100%, mas não está conseguindo entregar o máximo de si fisicamente em campo. Do lado direito, apesar de eu querer ver mais do Valdir Júnior para poder até avaliar melhor o jogador, porque a gente viu muito pouco dele até então, eu duvido muito que ele vá ser escolhido, a não ser que o Jean Dias não esteja disponível. O Jean Dias ele tá fora pro jogo que vem? Quem? O Jean? É. Não está à disposição. Então, provavelmente vai ser o jogador que deve ser usado ali do lado direito. Não vejo o Lacerda iniciando com o Valdir Júnior. Não vejo. Eu acredito que ele deve começar mais uma vez com o Jean. E aí no gol, cara, é complicado. Eu sou assim,
eu não curto muito o Vladimir, eu não vejo ele com toda essa qualidade. Ele me passa uma impressão ruim, porque quando eu olho ele no gol, eu só me lembro da quantidade de rebaixamento que ele tem. Então, sabe, me dá uma agonia. E aí não tem nada contra o jogador, muito pelo contrário, tá? Acredito que seja um bom goleiro, tenha qualidade. É só uma questão particular minha mesmo, que me dá aquela angústia. Eu fico pensando assim, pô, não é o goleiro para estar ali. Mas, na falta de uma outra opção, né? A gente pode iniciar então aí com o Vladimir. Não ter, eu escolheria outro, eu vi até com o Léo, sabe? No gol, mas eu não. É o jeito, né? É o que tem para hoje, então é isso aí hoje ali. E aí, Ana, você iria de Vladimir? Iria de Jean Dias, de Valdir Júnior, de Dudu, de Heron na lateral esquerda? Quais seriam suas escolhas aí para substituir os ausentes ou questionável Dudu, que a gente nem sabe se vai estar em condições ou não para esse jogo? Ô Ana e Eu não. Gerlia, Oi. rapidinho, só aproveitando que a gente tá falando que vai, né? Se vai de Vladimir, vai de Jean Dias. Avisa aí pro Leonardo Dias que eu vou de AMG C180, tá? Para ele para responder aí. Ele perguntou se eu ando de AMG C63 ou GT. Não tem dinheiro para isso tudo, não, rapaz. A gente vai de C180, tá tudo certo. Ai, e vocês e esses carros, mas enfim. O Dudu, Gerli, eu não entendi a contratação dele até agora. Foi assim, eu não tenho metade, quer dizer, eu não tenho 1% das informações de bastidores do Watson, e uma pesquisa rápida ali, a gente já viu o condicionamento físico dele era um problema gigantesco. E aí ele chega, prova que de fato ele perdeu completamente o ritmo, a intensidade, talvez até se transformou em uma lesão crônica. Eu tenho receio até pelo futuro do jogador profissional, porque ele não consegue jogar 10 minutos sem voltar a sentir a mesma lesão. Então, não acho que o Lacerda vai arriscar colocar ele em campo. Quem sabe, passando por uma pré-temporada, ele tenha, né, condições aí em 2026, mas aí é outra conversa. Então, seria o Valdir na lateral esquerda. Vou também na opção do Heron ou alguém qualquer um que esteja no banco, qualquer um, mas não mexe também no meio de campo. E no gol, eu pensei que eu era a única que estava pensando, porque eu vejo todo mundo colocando, não, é o Vladimir, é o Vladimir. Eu, eu não sinto também essa confiança nele. Preferi o Léo, sendo bem sincera, bem honesta, preferi o Léo. Mas acho que o Rafael Lacerda não vai fazer isso, vai o Vladimir mesmo. Também imagino que o Lacerda vai de Vladimir, Jean e Heron. Aqui é o meu palpite, né? Vamos dizer assim, meu palpite para as escolhas do Lacerda, Vladimir, Jean Dias e Heron. Mas eu iria diferente. Eu colocaria o Heron na lateral esquerda mesmo, só para não desmanchar o meu campo. Põe o Heron lá. A lateral esquerda ela já é um problema, então deixa o problema só lá. Não crie para outros setores também. O Jean Dias, é, eu, o Jean foi bem contra o Goiás e foi bem contra o Atlético Paranaense. Contra o Coritiba soube explorar muito o Jean Dias. Muito mesmo. O Coritiba jogou muito o jogo dele em cima do Jean Dias e soube. A grande oportunidade que o Vila teve no jogo também foi em cima do Jean Dias, nesse último clássico. Naquela jogada do Poveda, ali é do Jean. Aquela jogada era do Jean. Tinham dois do Vila na jogada e nenhum marcador do Atlético, porque o Jean não recompôs ali naquela jogada. Então eu acho que os adversários já pegaram essa situação, sabe? Então eu colocaria, até porque o CRB deve atacar bastante o Atlético, eu colocaria alguém ali um pouco mais reservado naquela posição. Por isso que eu iria com o Valdir. No gol, nenhum dos goleiros reservas do Atlético me passam segurança, sabe? Nenhum deles, nenhum. O Barreto não passou, o Léo não passou, o Vladimir também não, mas eu ia pela experiência. E eu cito por quê. Se o Vladimir falha, no final do ano ele vai embora. Se o Léo falha, ele não joga mais no Atlético. É o peso diferente que tem
o menino da casa e por de fora. Então, como é só um jogo, eu colocaria o Vladimir por esse aspecto. Que quando chegar a temporada de 2026, você coloque o Léo para jogar, dê oportunidade para ele. Mas num jogo isolado como esse, que a gente sabe que o Paulo Vitor vai voltar depois, a única coisa que isso pode fazer com o Léo é queimar ele. Porque ele não suporta um peru, um frango num lance como esse. E o Vladimir, se acontecer, obrigado, Vladimir, final do ano, ele vai embora. Por isso eu escolheria o Vladimir nesta situação, tá bem? Alguém gostaria de complementar mais alguma situação? Não. Não, perfeito o comentário. E assim, eu concordo com você. Por mais que eu goste mais do Léo como goleiro do que do Vladimir, eu acredito que nessa situação é muito pesado colocar o Léo de fato. Realmente é bom você ter um goleiro ali que, se for bem, excelente, porque é um goleiro experiente, tem que ir bem mesmo. Se der ruim, paciência, né? Obrigado pelos seus trabalhos, segue seu caminho.